O senador Walter Pinheiro, que foi relator desta medida provisória, ele teve uma extraordinária atuação no sentido de dialogar com frequência com o setor produtivo, com os pequenos produtores rurais e tentou sensibilizar em diversas oportunidades a equipe econômica, que não é fácil, porque me parece, senador Demóstenes, que aquele povo que trabalha no Ministério da Fazenda, eles não têm coração, uma pedra de paralelepípedo, talvez no meio do peito de cada um, porque são de uma frieza extraordinária. Não só se dá não. É uma coisa inacreditável, mas, infelizmente, dizem as pessoas que, se não for dessa forma, não pode conduzir o Ministério da Fazenda ou a Secretaria de Fazenda dos Estados. Mas o Walter, com a sua habilidade e o trânsito livre que teve junto ao setor, a equipe econômica, ele pôde arrancar alguns benefícios. Restaurar o direito de crédito de milhares de produtores rurais e resgatar a dignidade dessas famílias do campo, que em sua maioria se tornaram devedores em decorrência de fatores externos, econômicos ou climáticos, que anularam suas produções. Se não pagaram os financiamentos, não foi por maior vontade para dar calote. A luta dos produtores é justa e eu reconheço de perto essa realidade. Pois bem, quando um pequeno produtor vai a uma agência do Banco do Nordeste para tirar recursos do FAT ou do FNE, ele vai com a intenção de que possa melhorar um pouco a sua agricultura e, particularmente, na sua grande maioria, a agricultura familiar. Ora, então, a grande maioria desses pequenos proprietários, eles vivem no semiárido do sertão brasileiro, no semiárido brasileiro, melhor dizendo. Quer seja em Alagoas, em Pernambuco, no Ceará, e agora no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Minas Gerais, enfim, aonde possa ter um pedaço de terra que ele possa realmente se utilizar dela para produzir alimentos para si, para a sua família e, consequentemente, aquilo que sobrar também para vender. Aí vem determinadas estações climáticas que são devastadoras. Este ano, por exemplo, no meu semiárido de Alagoas, não caiu chuva para nada. Não se criou até agora um pé de feijão ou um pé de milho. Então, como é que o pequeno agricultor vai poder pagar essas dívidas se ele não produz, se a produção que ele bota no solo não tem resultado? Isso não é calote, é dificuldade. E o governo terá que compreender isso. Em determinados momentos, eu tenho dito muito e acho que o governo vai ter que gradativamente aos avanços que nós temos obtido, mas que só se resolverá o problema da pequena agricultura ou da agricultura familiar deste país se houver realmente uma política agrícola nacional. Sem uma política agrícola nacional, senadora Ana Amélia, digníssima presidenta desta sessão, não haverá soluções. Por quê? Porque em todos os países do mundo, muito piores que o nosso e muito menos avançados que o nosso, com uma situação econômica pior do que o nosso, esses países têm uma política agrícola. Tem uma política de incentivo à agricultura, porque está lá na agricultura a ação que vai não só criar condições para produzir alimentos, e esse mundo vai precisar de muito alimento, porque daqui mais alguns anos nós teremos praticamente 10 bilhões de pessoas comendo 3 vezes por dia. Aqueles que tiverem a felicidade, é preciso que na retaguarda dessa população tenha alguém com a disposição de trabalhar para produzir os alimentos necessários à manutenção da alimentação das pessoas no mundo. Porque ninguém vive em função apenas de dizer, bom, eu vou abrir a boca, vai ventar, eu vou encher o estômago de vento. Isso não funciona. Tem que ter alimento sólido para poder então sobreviver. Então, o nosso país, infelizmente, já melhorou muito. Já melhorou consideravelmente, mas muito atrás, um pouco atrás, um cidadão que podia plantar pequenos produtores teria que tomar dinheiro emprestado com juros de mercado e uma tal de TJLP. Consequentemente, não teria nunca como pagar, porque depois de somado juros de mercado,
que, com a TJLP, chegava a quase 17%, 18%. Quem paga para vender produtos agrícolas? Como pode pagar com a agricultura? Então, isso realmente deu uma melhorada. O governo tem dado uma atenção especial ao crédito rural. Essa semana, próxima passada, a presidenta colocou à disposição dos agricultores brasileiros cerca de 17, quase 18 bilhões de reais. Isso realmente é um volume considerável de recursos para atender a essa demanda. Contudo, é preciso que nós tenhamos, e eu vou insistir na tese, porque aqui há um segmento de senadores e deputados que vão seguindo essa tese, de estabelecermos critérios para minimizar as dificuldades dos pequenos agricultores. Pois bem, aí o que é que acontecia? O agricultor, pequeno agricultor, quando entrava na inadimplência por incapacidade de produção, e aí fez com que ele não pagasse seus débitos, ele também ficava privado de renovar ou de pegar mais outro empréstimo para poder, então, cuidar da lavoura deste ano, porque a do ano passado não produziu e ele não teria como fazer isso. Agora, com essa medida provisória, então, se abrirá novas expectativas para que ele possa ter oportunidade de melhorar, de ter um novo crédito. Pois bem, infelizmente a equipe econômica, como eu acabei de dizer, para amortização, independentemente da fonte de recursos, todas as operações contratadas até 30 de dezembro de 2006, no valor original de até R$100 mil, e o limite de crédito por mutuário será de até R$200 mil, não incluindo os encargos de inadimplemento e as multas. A equipe econômica, como eu acabei de frisar nesse instante, exigiu uma amortização mínima obrigatória de 2% nas renegociações, quando o valor for de até R$35 mil, e de 5% o valor superior a R$35 mil. Nas operações de até R$35 mil, os produtores farão jus ao rebate no percentual de 15%, quando as atividades forem desenvolvidas no semiárido nordestino, e de 10% quando for desenvolvida nos demais municípios das regiões Norte e Nordeste. Em todas as operações, o prazo para pagamento de saldo devedor será de até agora 10 anos. 10 anos. Anteriormente eram de 5 anos, antes da emissão dessa medida provisória e antes da decisão que foi adotada pela comissão mista que aprovou antes de ontem essa medida provisória 565. Então agora passou a ser de 10 anos. Os débitos oriundos, senhora presidente, de operações passíveis de enquadramento no artigo 70 e 72 da Lei 12.249 de 2010, conversão da MP 472 de 2009, cujo prazo expira em 29 de março de 2013, poderão ser renegociadas com base nessas regras, ou seja, estende-se o prazo até dezembro de 2013. Então, é preciso que houve essa dilatação. Inspirava-se em março, mas com a decisão adotada pela comissão vai até dezembro de 2013, logicamente, aguardando a sanção da presidenta Dilma. As despesas com emolumentos, cartórios e honorários advocatícios envolvidos na formalização das operações poderão ser financiados com limite de até 10% do valor das operações. Há uma coisa que assusta, nobre senador Ginhagelo, há uma coisa que assusta aos pequenos agricultores do Brasil como um todo, que é exatamente as execuções judiciais. As execuções judiciais. Ela decorrente exatamente da falta de produção para que ele pudesse pagar o seu débito. Então, as execuções judiciais eram uma coisa alarmante. Tomando pedaços de terra, olha, senadora Ana Amélia, chegou o momento em determinados juízes executórios, no meu estado, por exemplo, um determinado momento eu estava aqui e recebi uma comunicação de um sindicato de trabalhadores rurais que dizia o seguinte, que estava acontecendo naquele instante uma audiência no cartório do município de Marechal Isidoro, no semiárido de Alagoas, quando cerca de 17 pequenos proprietários estavam perdendo suas terras. Então, isso realmente assusta. Agora,
com essas decisões da comissão, ficam suspensas as execuções judiciais até 30 de dezembro de 2012, deste ano. Para tanto, é fundamental que os mutuários formalizem junto à instituição financeira o interesse em liquidar a operação. Então, eu queria dizer aqui, aqueles que estejam por acaso assistindo ou que venham assistir o Senado, a TV Senado, que ele terá que ir à instituição financeira e dizer que deseja fazer a renegociação. E, formalizada a renegociação, não é apenas o desejo. Eu desejo fazer, aí há uma suspende-se. Com a comunicação de que ele fez a renegociação, então haverá a extinção do processo. Então, é interessante que os pequenos agricultores que estão com ações de execução contra, nos cartórios, nos juízos das comarcas espalhadas por esse Brasil afora, que procurem, após a sanção da lei, dessa medida provisória que transformará em lei, as instituições financeiras para comunicar de que eles realmente vão fazer a renegociação. E, feita a renegociação, haverá a extinção da execução. Uma outra decisão que foi adotada na comissão, ou na medida provisória, é que no que diz respeito a um aumento para as famílias atingidas pela seca, por qualquer tipo de calamidade. Ela vai ter um aumento para R$ 400. E a Conab, também ficou autorizada a Conab, presidente, que hoje ela faz doação de cestas básicas para o exterior, mas não faz para os nossos flagelos internos, não faz. Então, a partir de agora, da emissão dessa medida provisória, aliás, com a sanção desta medida provisória transformada em lei, ela vai agora também doar alimentos para as comunidades atingidas por desastres naturais. E a repactuação do parcelamento dos débitos previdenciários nos municípios com situação de emergência ou estado de calamidade. Uma iniciativa, inclusive, que consta do projeto do nobre senador Vital do Rego, que tramita nessa casa e que já veio agora para essa medida provisória. O que é que significa dizer isso? Os municípios atingidos poderão repactuar, ou renegociar, melhor dizendo, as dívidas previdenciárias. As dívidas previdenciárias com o governo federal. Pois bem, presidente, além disso, ficam suspensas as execuções judiciais até 30 de dezembro. Isso já foi dito. E eu queria, para concluir, senhor presidente, as operações contratadas por cooperativas, que é uma outra reivindicação de todos os pequenos proprietários, pequenos agricultores, é que as operações contratadas por cooperativas, associações e condomínio de produtores rurais, inclusive as efetuadas na modalidade grupal ou coletiva, o chamado aval coletivo, terão suas pendências individualizadas para efeito de renegociação. O que é que significa dizer isso? Há uma cooperativa, ela fez uma operação e ali reuniu cerca de 100 pequenos agricultores. E eles foram ao banco e tomaram empréstimo. Se um dos agricultores desejasse liquidar o seu débito, não podia, antes da vigência antes de acontecer o que eu acredito, que nós tomamos essa decisão aqui, ele não podia fazer, porque era uma ação coletiva, da cooperativa, ou um grupo de pequenos proprietários. Com a decisão que for adotada pela comissão mista, e eu tenho certeza absoluta que isso foi negociado com o governo, com a sanção, sem dúvida nenhuma, isso agora, a partir da vigência desta lei, qualquer um daqueles que esteja no grupo ou no cooperativismo poderá fazer a liquidação do seu débito. Com isso, presidente, essas decisões que o Congresso Nacional gradativamente vem adotando e vai adotar, e vai continuar adotando, nós temos certeza que teremos dias melhores para aqueles que realmente vivem da atividade produtiva, da atividade agrícola no nosso país. Eu queria